me acordar de 6 horas da manhã, porque tinha que abrir o mercado lá. Dia de sábado e domingo, inclusive. Feriado, não tinha essa não. Eu trabalhava no mercado de Afogados, na oficina de conserto de sapatos. Mas geralmente chegava de 7h10 e largava às 6, 6h30, devido aos trabalhos. A maioria das pessoas, ela enxerga aquelas crianças ou adolescentes em situação de trabalho como um adulto em miniatura. O que acontece se você submete esses órgãos, esse organismo que ainda está em formação, a uma carga de trabalho, a uma carga de peso, ao sol, antes que ele esteja pronto para isso? Eles têm uma série de problemas nas articulações, deformidades na coluna, problemas musculares, osteomusculares, câncer de pele, fadiga excessiva, casos de depressão. Muitas vezes esse adolescente que trabalha, ele está tão cansado do dia inteiro de trabalho que no final do dia ele já não tem mais energia para ir para a escola. Só chegar de 6 horas da manhã, se acordar, para de meio-dia estar na escola, tipo, já pegar logo de cara com o livro, começar a estudar é complicado. O tempo que eu passei lá, eu passei um bom tempo sem ir na escola, uma semana, durante a semana eu um dia, mas o cansaço, o trabalho em si me privava de muitas outras coisas. O trabalho infantil, ela acaba por perpetuar o ciclo da pobreza. O que o mercado reserva para esses meninos que não têm sequer uma escolaridade básica? O que vai sobrar para esse menino provavelmente vai ser trabalho informal, sem carteira assinada, com violação dos direitos trabalhistas, muitas vezes trabalho escravo. Eu trabalhava no mercado de Afogados. Eu trabalhava para minha tia numa carrocinha de espetinho. E o Ministério do Trabalho foi num sábado de manhã. Eu estava lavando a carroça. Aí chegou um pessoal lá, aí vamos fazer uma entrevista de ficha, você vai ser chamado para trabalhar, não sei o quê. Eu fiquei morta de medo. Porque eles diziam, não, só tem que pagar uma multa, não sei o quê, e eu morta de medo. Só que eles foram bem legais, souberam conversar. Nós afastamos os adolescentes, as crianças e adolescentes em situação de trabalho proibido, e quando eles completam 14 anos, nós chamamos, fazemos reuniões de sensibilização com a família, explicamos os prejuízos do trabalho infantil e explicamos que, em vez dele estar trabalhando naquela atividade, ele tem a opção de trabalhar como jovem aprendiz. Após essa parceria que nós temos com a SRT, sendo identificado o adolescente em situação de trabalho, ele é enviado através de uma listagem pela SRT para a Escola Dom Bosco. Daí então, a gente chama esse jovem para uma pré-seleção, para a gente identificar qual a necessidade, em que momento ele está, o que é que a gente precisa desenvolver nesse jovem. Ele chegando aqui para nós, nós fazemos então essa questão da sensibilização. O trabalho da assistência social na Escola Dom Bosco, né, com relação ao trabalho infantil, tá acolhendo esses jovens, né, para a gente estar fazendo o retrato socioeconômico, né, na condição em que o jovem está inserido. Se aproximar do jovem, saber quem ele é, a gente consegue conquistar ele e consegue ajudar ele melhor. Então o trabalho fora da sala é muito mais importante muitas vezes do que o que está dentro. A gente fala das vantagens, que agora ele vai sair da informalidade, vai ter uma carteira assinada, vai trabalhar com 1 hora para pegar e 1 hora para largar. Então a gente tenta encantar, é a fase de encantamento do jovem, para que ele reconheça que ele é importante e que ele pode ir muito mais além do que aquilo que ele imaginava que ele só sabia fazer. No começo é um pouco difícil, porque a maioria deles já tem isso como muito comum. Os próprios pais, muitas vezes, têm aquele discurso que é melhor você estar trabalhando do que estar roubando, como se para esse jovem não fosse dado nenhuma outra perspectiva que não fosse essa. Se ele não trabalhar, ele também vai ser marginal. Às vezes até a família diz que é aquilo que ele tem que ser. Eu vendo fruta, você tem que puxar a mim. Então ele cresce com aquilo na cabeça que é aquilo que eu tenho que ser igual a minha mãe e meu pai e eu não posso ter algo a mais. Criar um outro pensamento nesse adolescente de que o trabalho enquanto aprendiz ele é melhor do que o trabalho informal, que oferece vários riscos para o seu desenvolvimento em todas as suas esferas, é um tanto quanto complexo. Muitas vezes a família acha
ou às vezes o próprio jovem, não, é melhor ele continuar trabalhando, vendendo caldinho na praia, porque ele ganha o dobro do que ele ganharia num programa de aprendizagem. O lado financeiro fora, informalmente, um jovem ganha, tem jovens, adolescentes que ganham R$200 por semana, R$300. E na aprendizagem, o desafio é justamente esse. Isso já é no trabalho de sensibilização, não, além dos jovens, também a sua própria família, que tem um papel importantíssimo nisso. Precisa que a gente tenha essa parceria também com os pais, né, com os responsáveis dos jovens, para que ele possa sentir também que ele pode ter outra perspectiva. Nossa proposta é pegar esse jovem, fazer a sensibilização na empresa e tentar, junto ao empresário, inseri-lo na condição de aprendiz. O empregador tem que formar, mas ele já é uma pessoa que tem ensino médio instruído, que fale bem, que tem ensino médio que sabe escrever bem. E a gente tenta sensibilizar a empresa, ainda tem esse outro desafio, que além de estar cumprindo a cota, ele está fazendo papel social da empresa. Uma das condições para que o jovem seja aprendiz é que ele esteja regularmente matriculado. Ele pode ter concluído o ensino médio ou, se ele não concluiu, ele precisa obrigatoriamente estar regularmente matriculado e frequente. Alguns dos meninos estão fora da escola. Então, existe todo um trabalho de convencimento para que eles retornem para a escola, para que eles possam, então, serem encaminhados para as empresas e contratados como aprendizes. A partir da contratação do jovem, ele passa a permanecer em duas entidades. Primeiramente, ele passa em nossa instituição 80 horas aulas, que é mais ou menos um mês, nessa qualificação pessoal, onde ele vai aprender a trabalhar em grupo, onde ele vai aprender como se comportar no ambiente de trabalho e várias outras regras. E a gente identifica algumas dificuldades, como por exemplo de desestrutura familiar, problemas com escolaridade, que estão a primeiro ano, segundo ano do ensino médio, mas tem deficiências desde o ensino fundamental. Então a gente tenta fazer essa recuperação de conteúdos e de elevação de escolaridade. Depois dessas 80 horas, o jovem passa a permanecer 4 dias na semana na empresa e 1 dia em nossa instituição. Trabalho no setor de contabilidade, são 4 dias na semana, de segunda a quinta e sexta-feira aqui no curso. Então aprendi muitas coisas. Aprendi a protocolar, aprendi a fazer uma CI, uma comunicação interna, uma comunicação externa. Aprendi a analisar um corpo de empenho. Lá eu aprendo coisas que eu pensei que eu não queria aprender. Pregar documento, mexer com documentos. Eu aprendi a acordar cedo, ter mais responsabilidade e ajudar minha mãe também, não só depender dela. Dom Bosco termina entrando na vida desses jovens com uma transformação e faz uma transformação na vida deles. Então eles chegam para a gente sem expectativa de vida, sem motivação. Quando a gente passa para vir para a Escola Dom Bosco, que a gente passa a mostrar que ele pode ter mais do que ele tem e pode fazer escolhas futuras profissionais. Então, a Escola Dom Bosco passa a ser fundamental para a vida pessoal, da autoestima do jovem. O diferencial da Escola Dom Bosco é que ela se preocupa com o jovem na formação integral. Nós somos uma entidade católica, filantrópica, sem fins lucrativos, e a nossa preocupação não é simplesmente formar o profissional, mas nos preocupamos, por sermos salesianos de Dom Bosco, nos preocupamos em formar o bom cristão e o honesto cidadão. O trabalho da Escola Dom Bosco ele é mais preventivo, né? Desde 1948 vem sendo assim. A nossa preocupação é que o jovem não precise nem ir para o trabalho infantil. Só que hoje existe essa realidade, nós também começamos a ter essa aproximação com esse público. Se nós não tivéssemos as entidades formadoras nesse triângulo, nós não conseguiríamos fazer essa ponte entre os adolescentes e as empresas. Eles são exatamente a interface.
Então, é muito gratificante para a gente observar essa questão do crescimento intelectual, que eles às vezes olham para trás e dizem: eu nem sabia que eu era tão capaz, que eu conseguia chegar onde eu cheguei e muito mais além. Aquele Augusto de antigamente não tinha tempo para estudar, por conta de que trabalhava na praia. Não imaginava em fazer cursos, de fazer auxiliar administrativo. Só pensava em trabalhar, acho que nem profissão eu pensava na época. E depois, para Augusto de agora, que está determinado em fazer algo, naquela época eu não tinha determinação para nada. Achava que aquilo ali seria para sempre. Agora eu tenho determinação e foco para o que eu quero. Acho que o jovem aprendiz motiva as pessoas de ter um sonho, de ter um futuro. Você abre os horizontes. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a iniciativa privada deve buscar isso. Conheço alguns bancos, né, que trazem esse tipo de trabalho, mas eu acho que o grosso da iniciativa privada pode aproveitar muito e daí você criar, né, você conseguir formar o profissional que você quer. Eu gostei muito da área de eletricidade, porque eu tenho um irmão que ele é técnico em eletrotécnica. Eu fiquei fascinado vendo ele estudar, tanto é que eu pretendo fazer meu técnico esse ano de eletrotécnica e fazer minha faculdade de engenharia, prestar concursos para trabalhar na segunda maior usina hidrelétrica do mundo, que é Itaipu. O jovem do trabalho infantil, ele é um jovem como qualquer outro. Ele é um jovem que só quer uma oportunidade de ser um bom cidadão, como a nossa instituição sempre preza. É uma oportunidade de ser alguém e olhar um futuro. A gente percebe isso e é muito gratificante ver ao término do programa a linguagem do jovem, a gente já percebe a desenvoltura dele e ele sai de fato pronto, né, para enfrentar esse mundo do trabalho. O meu depoimento é que é você deitar na cama e saber que você fez a diferença na vida desse jovem. Um jovem que chega sem expectativa de vida nenhuma e a gente poder dar o diferente, dar educação através do trabalho.